Morreu ontem no Rio de Janeiro por infecção respiratória o arquiteto Oscar Niemeyer. Em Belo Horizonte, ele deixou um legado, um dos mais importantes conjuntos da arquitetura moderna, a Pampulha. Marco da arquitetura moderna brasileira, o conjunto aqui da Pampulha foi desenhado pelo mestre Niemeyer na década de 40, a pedido de Juscelino Kubitschek, prefeito na época. O próprio Niemeyer dizia que a experiência de pensar e levar para o papel os traços da Pampulha foi essencial para que depois ele pudesse planejar as obras de Brasília. E é bom separar um tempo generoso para ver também o Museu de Arte, a Casa do Baile e o Yacht Club, mais 3 criações de Niemeyer na capital. E a mais recente, em Minas, é a cidade administrativa. A Catedral de Belo Horizonte também, uma obra dele, né, que ainda vai sair do papel. E é uma obra de Niemeyer, maravilhosa. O Brasil está de luto, o Brasil perdeu um filho ilustre. Tudo muito bonito. Em Uberlândia, o arquiteto, conhecido mundialmente por suas curvas e concreto, também deixou o seu marco, que ainda está sendo concluído, o Teatro Municipal. A geometria, as curvas, a grandiosidade. Marcas de Oscar Niemeyer que estão no Teatro Municipal de Uberlândia. Obra projetada por ele em 1989. O Niemeyer tem uma obra autoral, pessoal, de grande interesse plástico e funcional. O próprio Niemeyer falou sobre o projeto do teatro em entrevista à equipe da TV Integração em 2001. O projeto era um conjunto, não é? Está começando é o teatro. E o teatro que está sendo realizado tem um lado que me interessa, que é uma ideia que eu tive antiga e que até hoje não foi realizada. É dar ao palco um sentido diferente. Quer dizer, o palco não abre apenas para a plateia, ele abre para o exterior. Isso permite música e certos espetáculos para o lado de fora, para o povo poder ouvir na praça. As obras do Teatro Municipal começaram em 1998 e a previsão é que ele seja inaugurado até o fim deste mês, com capacidade para cerca de 1.000 espectadores. Em instantes, as obras que Niemeyer projetou aqui na região. Vamos ver agora no telão imagens ao vivo da rua sempre movimentada, a Rua Alfield, em Juiz de Fora. Dia quente, faz 31 graus, 7 horas e 20 minutos. O único marco modernista de Niemeyer em Juiz de Fora foi um projeto na década de 40. Veja na reportagem. O prédio de 7 andares fica na esquina da Rua Alfield com a Avenida Getúlio Vargas, bem no centro de Juiz de Fora. O único cruzamento da cidade que tem imóveis tombados em cada uma das esquinas. A construção é de 1941, época em que Juiz de Fora buscava se modernizar. E a cidade era uma cidade que era a primeira de Minas em arrecadação, era a cidade mais industrial de Minas, o polo comercial mais evidente do estado. A cidade não queria ficar para trás, então ela começou a ter essa tendência de romper com o histórico, com a arquitetura europeia que ela já vinha adotando e foi optando por linhas mais modernas. Isso fez com que a arquitetura de Juiz de Fora fosse uma arquitetura ainda mais eclética ainda. O prédio foi construído para sediar uma agência bancária, a única projetada pelo arquiteto. O prédio é a única obra de Oscar Niemeyer em Juiz de Fora. Ele não traz as características mais conhecidas do arquiteto, como as curvas e formas, mas, segundo especialistas, tem sim os traços básicos do modernismo. A obra, que hoje não chama a atenção de quem passa pelo centro, foi considerada revolucionária na época. Foi o primeiro prédio da cidade com fachada de vidro em uma das laterais. A outra foi fechada com brises, esta proteção para o sol. Na parte de baixo, pilotis, colunas que sustentam e dão leveza ao prédio, como se ele estivesse solto do chão. Um marco que hoje poderia ter a companhia de outros trabalhos do arquiteto, que chegaram a ser pensados e projetados por Oscar Niemeyer. O Niemeyer ele foi convidado pelo prefeito mais ou menos na mesma época, na década de 40. Ele foi convidado pelo prefeito da época para poder fazer, na recém-inaugurada represa João Penido, um conjunto arquitetônico que seria semelhante ao da Pampulha. Esses projetos chegaram a ser expostos na Galeria Pio X na época, mas esses projetos se perderam, as obras não foram construídas e, infelizmente, ficou somente essa obra como do Niemeyer aqui na cidade. Mas o importante é que o DNA Niemeyer está aqui presente na cidade e a gente se orgulha muito disso.
O prédio foi tombado em 1999. De acordo com a assessoria da UFJF, a última visita do arquiteto a Juiz de Fora foi há 18 anos para uma aula inaugural do curso de Arquitetura e Urbanismo. E Cataguases foi contemplada com 2 projetos do arquiteto. A cidade é conhecida pela forte influência modernista na região. Uma cidade marcada pela presença do arquiteto. Em Cataguases, são apenas 2 obras de Oscar Niemeyer. Parece pouco se compararmos com outras cidades brasileiras, mas foi a partir delas que o município, que tem pouco mais de 70 mil habitantes, mudou de cara. Tudo que veio para Cataguases, as outras obras do modernismo, os outros arquitetos que vieram para cá, modernistas, são decorrentes do Niemeyer mesmo, né? Ele foi o grande mestre. A primeira das obras do arquiteto ficou pronta em 1940. Essa era a residência de Francisco Inácio Peixoto, considerado um dos grandes responsáveis pela vinda do arquiteto na região nos anos 40. A casa foi a primeira construção em estilo moderno de Cataguases. Hoje quem mora aqui é a Maria, neta do antigo dono. O carinho que a gente sente por aqui é muito maior, né? É um ponto de união também da minha família. Perto dali, a obra mais marcante, o Colégio Cataguases, que ficou pronto em 1947, antes até da Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. Hoje é sede de uma escola estadual. O local passa por obras de recuperação até março de 2013. O projeto segue as principais linhas da arquitetura moderna. Já há uma integração entre o espaço público e o espaço interno do edifício, quase que convidando a pessoa a entrar no colégio. Segundo os especialistas, com a sua arquitetura, Oscar Niemeyer pensava em sustentabilidade numa época em que não era moda falar nisso. Aqui no Colégio Cataguases, por exemplo, toda a edificação foi pensando no bem-estar de alunos e estudantes e integrar o prédio à natureza. Os traços estão no pilotis, na fachada livre, no brise soleil, nas linhas simples que indicam o traço de Niemeyer na sinuosidade interna, além das experiências em concreto armado em sua marquise. Essa coisa de você levar ao máximo a arquitetura a quem fosse utilizar. Mais que 2 obras de Niemeyer, a iniciativa em alguns anos mudou a estética de Cataguases, que após a construção da residência e do colégio, atraiu diversos arquitetos, principalmente do Rio de Janeiro, a projetar a nova arquitetura na cidade. Um legado que começou com Niemeyer e hoje enche de orgulho quem vive na cidade. Gente que vai sentir falta do arquiteto que não conhece, mas que tem intimidade diária pelo convívio cotidiano com a sua obra. Quem perdeu não foi só o Cataguases, quem perdeu foi o Brasil todo, que ele fez tanto sucesso no Brasil como no exterior. É uma pessoa que fez parte da nossa história, né? A história da nossa cidade. Sempre segui o exemplo de Capanema. Sempre que me foi possível, convidei os artistas plásticos para comigo colaborarem. Isso começou em Pampulha, lá pelos anos 40, quando chamei Portinari, Seschiatti e Paulo Werneck, o que vem se repetindo até hoje, com a colaboração de Di Cavalcanti, Mariane Peretti, Atos Bulcão, Firmino Saldanha, João Câmara, Seschiatti, Bruno Jorge, Honório Peçanha e etc. Até no exterior não os esqueci, levando-os a me acompanhar nessas obras que marcam no velho mundo um pouco da nossa criatividade e cultura. É um critério que me conforta e envaidece quando lembro que o Tiradentes de Portinari, uma das obras-primas de nossa pintura, foi por mim encomendado para um colégio em Cataguases. E como foi difícil concretizar minha ideia, convencer meu amigo Peixoto a adotá-la, colocando na extensa parede de 20 metros de comprimento que projetei o mural para ali previsto, e depois levar Portinari a Cataguases, a balançar durante horas na poeira das estradas de terra.